Que o medo faz parte das nossas vidas já não é novidade para ninguém. Mas e quando esses medos são descontrolados e provocam sérios problemas de ansiedade? Atenção que não estou a falar da ansiedade que necessita de ajuda médica e medicamentosa. Mas sim, estou a falar daquela que é propagada por medos que podem estar atrelados a alguns erros que cometemos por querer controlar tudo à nossa volta, por vivermos debaixo de um perfeccionismo gigante e ainda acharmos que tudo isso é normal. Mas a verdade é que acabamos por nos tornar uns grandes algozes de nós mesmos e nem nos apercebemos disso. Mas para falar mais sobre o assunto, e muito mais daquilo que trata o livro Vencendo Medos e Ansiedades de Elise Fitzpatrick, tenho comigo a Kelly Barbosa, que é escritora memorialista. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Kelly, eu não sei se tu concordas comigo, mas eu tenho a certeza que este livro, Vencendo Medos e Ansiedades, de Elise Fitzpatrick, deveria fazer parte da, como é que eu ia dizer, mesa de cabeceira de todas as pessoas, para que elas pudessem ler e reler todas as vezes que fosse necessário. E eu confesso, porque eu lembro-me que na altura que eu te conheci, tu já tinhas lido o livro, já tinhas escrito até uma resenha sobre esse livro, e eu confesso que me arrependo muito de ter postergado essa leitura, porque se eu soubesse eu tinha lido há mais tempo e se calhar tinha poupado muito problema também. Por isso diz-me, quanto a esta leitura, como é que ela te impactou e porquê? Então, eu li esse livro sem muitas expectativas, né, por indicações, e como você falou, esse livro ele é muito urgente e necessário, eu diria, para todas as pessoas da nossa geração, porque ele é um livro sobre medo. Em resumo, o tema do livro é o medo, e a autora é muito feliz como ela conceitua isso, a visão dela sobre o assunto, inclusive tratando da ansiedade como medo, que isso, na época que eu li, foi 2018, foi uma das coisas que mais me impactou, alguém chegando para mim falando, olha, Kelly, a ansiedade, tanto a reação física como psicológica, emocional, que tem a ver com a ansiedade, é medo. E isso é muito importante, muito relevante para a nossa geração, porque a nossa geração é uma geração ansiosa e uma geração que tem muitos medo. E ela não consegue, muitas vezes, nem colocar em palavras o que elas estão sentindo, as pessoas da nossa geração. Então, o impacto que teve na minha vida foi encontrar um livro sobre, assim, tão direto sobre o medo. Isso que fez toda a diferença para mim. Muito bem, tanto que parece que não há assim, bom, vamos falar dentro do contexto cristão, não há assim muita matéria que possa explanar tão bem o assunto do medo, e é sobre isso agora que nós vamos falar nesta segunda pergunta, porque o medo ele pode ser algo visível como invisível, mas também possível ou imaginário, e pode fazer com que desperte em nós muitos comportamentos e muitas respostas que às vezes nem nós estamos à espera que vamos ter tais reações. E eu achei curioso porque a autora ela diz que, embora o foco e a intensidade dos nossos medos eles possam ser diferentes, todos nós já tivemos que lutar com o medo de alguma forma, até mesmo as pessoas mais corajosas. Só que há medos que são extremamente subtis, ou seja, eles estão muito atrelados a coisas erradas que se passam connosco, que nós não nos damos conta, como, por exemplo, a necessidade de controlo, o perfeccionismo, medo de pessoas, ou então o medo de perder pessoas, também esse aí é um que eu estou dentro do grupo, do que é que elas vão dizer ou podem pensar a nosso respeito, e isso pode levar até mesmo a incontroláveis níveis de ataques de pânico terríveis. Então, de que modo é que tu vês, com base em tudo aquilo que a autora escreveu, que pode ser trazido à luz e tratado da maneira correta? Primeira coisa que nós precisamos ter uma visão sobre esse assunto, que ela mesma traz, ela mesma abre o livro falando disso, é que a reação de medo, tanto a reação física como emocional, foi colocada em nós pelo próprio Criador.
em si, a nossa reação ao medo não é algo ruim, pelo contrário, é algo que nos protege. Se nós não tivéssemos a capacidade de ter essas reações, nós sofreríamos muitos danos, né? O problema está justamente na questão que muitas vezes o que nós tememos está na nossa mente, não é algo real e, portanto, não é algo que tem um fim determinado. Por exemplo, se eu estou prestes a bater meu carro, né, o meu corpo vai reagir, meu coração vai acelerar, eu vou começar a sentir várias reações de pânico, mas a partir da hora que eu me desviar daquele perigo, acabou a reação, eu vou me recuperar. E quando é um medo, então, assim, algum pensamento, alguma ilusão, alguma coisa criada pela minha mente, isso não tem fim, isso é muito prolongado. E aí é isso que nós não temos muito material para falar justamente sobre isso, né? Se fala muito sobre ansiedade, mas não se fala como acabar com isso, como que finalizar esse ciclo de pensamentos, essas ilusões que para nós mulheres, né? Porque a Elise, ela é uma autora que escreve para mulheres e nós mulheres temos essa via muito das ilusões, muito das emoções. Então, para nós especificamente, é um assunto muito pesado, porque a nossa tendência diária é essa, imaginar e tal. Então, ela vem mostrando que essas reações em si não são um problema, mas ela vem mostrando a raiz da coisa para que nós possamos ser curadas. E a Elise, né, eu já li outros livros dela, ela é uma autora assim muito boa no que ela faz, porque o tempo todo ela aponta para Cristo. O tempo todo ela aponta para a graça de Deus, para o Evangelho, e isso faz toda a diferença, porque como o John Piper disse, nós, todos nós, mas nós, especificamente mulheres, nós precisamos de um Deus grande, grande, o suficiente para que nós possamos levar essas coisas a Ele. Eu creio que eu respondi. E muito bem respondeste e muito bem. E por isso mesmo é que eu vou já pegar o gancho e vamos falar então agora da ansiedade. Não da ansiedade doença, não é? Que nos prova que precisamos de um acompanhamento de profissionais, mas aquela que está muito atrelada às coisas que revelam uma preocupação extrema. E com base naquilo que tu acabaste de escrever e também naquilo que a autora escreveu, será que muita da nossa ansiedade não acaba por revelar aquilo que é de mais sagrado no nosso coração, que acaba por tirar o lugar de Deus? Sim, sim. Revela os nossos ídolos, né? Revela, assim, realmente o tesouro do nosso coração. E isso, assim, Aninha, é muito difícil, às vezes, de nós percebermos. É por isso que o livro da Elise, esse e outros também, ela coloca um título, né, Vencendo Medos e Ansiedades, ela coloca uns títulos meio de alto, como se fosse autoajuda, mas quando você abre o livro e você começa a ler, é como se você estivesse conversando com ela, e você estivesse conversando com uma mulher mais velha, e na verdade você descobre que não é autoajuda, é Deus ajuda. E essa parte é uma parte muito forte do livro, eu acho que a princípio pode até desagradar algumas leitoras, porque a gente quer muito algum conteúdo que nos afague. Ah, você está ansiosa, você está com medo, então vem cá, é assim mesmo. Não, você não tem culpa, você não tem culpa, tá tudo ok. Mas a Elise, ela vai mostrar, olha, a sociedade está vindo, estar vindo de você querer agradar as pessoas, de você querer ser perfeita. E olha, não é assim que funciona. Deus é o perfeito. Você tem que preocupar em agradar a Deus e assim por diante, né? Como o perfeccionismo, por exemplo, para mim foi uma bomba assim, quando eu li o capítulo dela sobre o perfeccionismo e ela mostrando que o perfeccionismo, querer ser perfeita, gera ansiedade e medo. E às vezes a gente não vincula uma coisa com a outra, entendeu? Uhum. Então, assim, por isso que a Elisa é tão especial na sua fala
e muito importante a gente pensar sobre essas coisas, orar sobre essas coisas, buscar na palavra e principalmente eu acho que a gente buscar ser liberta dessas Uhum. coisas, né? A nossa geração ela ouve muito tudo bem, ok, vai ficar tudo bem, mas não procura muitas vezes uma libertação, que é um caminho, é um processo, não é um botão que você aperta, né? E ela Exato. trata isso no livro, mas é um processo que a gente tem que começar a trilhar para ser de fato liberta, né? Uhum, sem dúvida alguma. E tu estavas a falar, e eu estava-me a lembrar aqui, eu acho que aquilo que mexeu mais comigo foi quando ela tratou o tema todo do temor dos homens, a diferença do o temor ao Senhor e o temor dos homens. E também quando ela fala sobre a soberania de Deus, que isso é uma coisa que é do género, nós sabemos na técnica, não, não vou dizer na técnica, desculpa, na teoria, mas depois na prática a coisa é assim, um bocadinho mais difícil, né? A gente põe sempre o nosso pezinho, põe sempre assim a nossa indicação e acaba muito por revelar quais são as intenções realmente do nosso coração. E eu fiquei um bocadinho chocada. Eu estou a rir é de nervoso com aquilo que eu li, porque deu para perceber muita coisa cá dentro. Mas, por fim, para nós terminarmos, de que forma é que a graça de Deus e a fé em Cristo são, sem dúvida, o melhor antídoto para qualquer medo e para qualquer ansiedade? 1 João 4, versículo 18 diz que no amor não há medo. O amor, ele expulsa o medo. E nós sabemos que Deus ele nos amou tanto, de tal maneira, que ele entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para passar o castigo em nosso lugar. Não há amor maior do que esse. E também não há medo maior do que seria o nosso medo da condenação, né? Da condenação por causa dos nossos pecados. Então, o evangelho, a graça de Jesus, ela vem de duas formas. Ela vem, primeiro, a graça do Calvário, que resolveu o real problema, porque nós achamos que nós temos muitos problemas, mas o ser humano ele tem um problema central, que é o pecado, né, que nos leva à morte e à condenação eterna. E esse problema foi resolvido no Calvário. E foi resolvido com tal amor que nós precisamos ser tomadas totalmente por esse amor. E se existe medo no nosso coração, significa que nós não nos rendemos a essa graça. É meio que um termômetro, sabe? É um termômetro na nossa vida, sabe? Então, assim, a graça de Cristo, ela vem, nesse assunto do medo, da ansiedade, ela vem expulsando isso. Ela esse mar, né? Essa profundidade que expulsa totalmente o medo. E isso acontece com a mente, na nossa mente, e isso acontece no nosso coração, porque Deus nos dá uma mente para entender esses conceitos. E Deus nos dá um coração também para crer. Mas eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, ainda que a sua mente falhar, ainda que seu coração também fale, Deus, ele não falha. E o amor dele é maior do que os nossos medos. O Entre Linhas contou com a participação especial de Kelly Barbosa e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.